Todos muito bem-vindos. Antes da gente entrar no estudo em si, eu queria explicar para vocês um pouquinho da minha ideia. Claro que não é uma ideia fechada, a gente pode ir ao longo das lives, ao longo do estudo, a gente pode ir aperfeiçoando essa ideia, aplicando da melhor maneira. Mas a ideia, então, como eu já comentei com vocês em outros momentos, nós vamos então iniciar o estudo da série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. E a ideia é a gente trabalhar um livro por mês a partir de hoje. Então nós vamos utilizar as duas últimas lives de cada mês para fazer esse estudo. E hoje nós vamos iniciar pelo livro Nosso Lar, o primeiro livro da série. E então nos meses seguintes, consequentemente, nós vamos avançando aí para os outros livros. Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna e assim por diante. A previsão é a gente terminar em janeiro do ano que vem, portanto daqui a um ano. Então hoje começa a nossa jornada aí na série de André Luiz. Uma série muito importante, traz muitas experiências, muitos relatos que vão nos ajudar a refletir, vão nos ensinar, vão nos mostrar muitos pontos, principalmente com relação à mediunidade. Então é realmente um estudo muito importante e necessário para todos nós. Para todos nós que acreditamos na espiritualidade, para todos nós que buscamos o entendimento da mediunidade e, claro, o intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então essa série ela vai abordar aí inúmeros pontos, inúmeras experiências pelas quais André Luiz nos relata e vai abrir a nossa percepção. Muita gente aí já assistiu o filme, o filme Nosso Lar. É um filme excelente, eu nem sei quantas vezes eu já assisti. Eu já assisti ele em vários momentos, em momentos que eu não estava muito bem, em momentos que eu estava bem, feliz. E assim, cada vez que a gente assiste, é aquele momento que a gente está ali junto com André Luiz, passando por aquelas experiências e aprendendo e refletindo principalmente sobre a vida. Sobre a importância de nós estarmos aqui no mundo físico, para mais uma experiência evolutiva, Então, a ideia do estudo é a gente utilizar então essas duas lives, as duas últimas de cada mês, e a gente divide o livro em duas partes. Então hoje, como o livro ele possui 50 capítulos, hoje nós vamos falar os 25 primeiros, e na live da semana que vem a gente aborda os outros 25 capítulos finais. A segunda metade do livro. E assim sucessivamente. A gente vai sempre trabalhar a metade de um livro e depois a outra metade. Porque falar o livro todo numa única live, pessoal, é muita coisa, muito assunto. Começando pelo Nosso Lar mesmo, dá vontade de a gente falar tudo, com riqueza de detalhes. E aí, durante a live, nós vamos passando pelos capítulos. E aí, vocês também, como imagino que já tenham feito a leitura, ou então estejam aí junto comigo nesse intuito, nessa velocidade de leitura. A gente vai então comentando algumas passagens, alguns pontos, algumas frases, alguns apontamentos que André Luiz faz ao longo dos livros, E aí a gente vai comentando aqui durante a live. Nós não vamos falar em todos os detalhes, mas os principais pontos aí do livro é a nossa intenção de trazer aqui para a live para a gente conversar, para a gente abordar e aprofundar, claro, na medida do possível e na medida com que nós consigamos fazer essa abordagem. Para ajudar a gente nesse estudo, pessoal, eu tenho aqui dois livros. O primeiro é A Vida no Mundo Espiritual, estudo da obra de André Luiz, que é um livro editado pela FEB e coordenação do Geraldo Campetti Sobrinho, um livro excelente. Ele traz um resumo da obra completa, Então, livro por livro, capítulo por capítulo. Então, ajuda a gente a entender qual que é o objetivo, qual que é o contexto de cada capítulo, de cada livro da série. É um livro bem espesso, muito interessante, ajuda a gente realmente a tirar ali o máximo de proveito da leitura que nós já estamos fazendo da obra de André Luiz. E o segundo livro, que eu também estou utilizando, nós vamos utilizar aqui em alguns momentos, na verdade, é o Roteiro de Estudos das Obras de André Luiz, que é editado pela editora Boa Nova e de autoria de Eurípides Couto. É um livro também bastante interessante, ele traz fichas, ele é bem dividido para quem quiser
utilizar na casa espírita também é uma excelente indicação para quem for coordenar estudo na casa espírita. Ele é bem dividido por setores, ele é bem didático, ajuda realmente a gente a estudar e a gente também a programar o estudo quando a gente for oferecer para mais pessoas. Então é um livro também bastante interessante. Nós vamos utilizar esses dois livros então em alguns momentos, tá pessoal? Não é o tempo todo. Nós vamos priorizar o livro mesmo, que é esse aqui. Então nós vamos dar prioridade. Eu fiz a leitura, então eu fui fazendo as minhas anotações no livro, ó. Fui puxando chaves, fui fazendo anotações. Então a ideia é a gente puxar daqui mesmo, tá bom? Os principais pontos que a gente for falar aqui durante as lives. E aí em alguns momentos a gente recorre a esses comentários, a esses resumos que nos ajudam a contextualizar e a tirar o máximo de proveito de todo o conteúdo que aquele capítulo, que aquele livro oferece para nós. Combinado? Quem tá aí com o livro em mãos, Nosso Lar em Mãos? Quem leu? Alguém leu? Alguém já se preparou ou vai começar a ler agora? Quem quiser comentar aí para mim, eu vou gostar de saber se vocês já estão lendo, já leram, o que vocês acharam, pra gente então dar início. Pode ser? Vamos lá? Pessoal, vamos começar aqui pelo roteiro de estudos da obra de André Luiz, porque aqui ele traz para nós algumas informações sobre o livro, que eu acho legal, interessante, um pouquinho antes da gente entrar no livro em si. Então olha só, para a gente pensar em uma ficha de identificação aí do livro, Nosso Lar é dividido em 50 capítulos. O autor é André Luiz, né, pseudônimo de um médico que viveu no Rio de Janeiro. Então a gente vai olhar também por essa perspectiva de alguém, né, que viveu aqui, próximo de nós, entre aspas, né, no mesmo contexto, no mesmo país. Esse alguém que desencarna então e traz os relatos para nós. A Fran tá colocando para nós aí que escutou o audiobook do livro. Que bom, o audiobook também é uma boa opção, né, para quem às vezes está se deslocando de um lugar para outro, vai escutando ali, é uma boa opção também. Bem lembrado, Fran. Que bom. E para quem gosta do livro mesmo, para poder rabiscar, para poder sublinhar, para poder puxar observações, também é legal. Eu gosto do livro por isso, para poder realmente extrair essas ideias e ir anotando. Então o livro ele é uma psicografia de Chico Xavier, e ele foi concluído no ano de 1943 e lançado no ano seguinte, 1944. E lá no ano de 2003, pessoal, lá na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, a FEB anunciou então que o livro Nosso Lar alcançou a marca de 1,5 milhão de exemplares vendidos. Então a marca aí bastante expressiva, né? Um livro realmente muito importante, o primeiro da série aí. Às vezes tem pessoas que não leram a série toda, mas pelo menos o Nosso Lar, a maioria, né, já teve contato, ou então viu o filme, depois leu o livro. Então é um livro aí realmente que despertou muitas pessoas, que auxiliou muitas pessoas a olhar um pouco essa parte espiritual. Então eu vejo muito com essa contribuição. Colocou para nós aqui, só assisti o filme, mas quero ler sim. O livro, eu acho que a leitura, pessoal, ela é muito rica. Principalmente a parte dos diálogos. No filme mostra, né, claro, de uma forma adaptada, mas os diálogos de André Luiz com a mãe e também dele com a Dona Laura, mãe do Lísias, é assim, extraordinários. O quanto de informações e de esclarecimentos que ali a gente consegue obter. Então vale a pena a leitura também por isso. É uma leitura, a gente entra em contato com um texto mais completo. Algumas informações aqui rapidinho antes da gente entrar sobre o Nosso Lar. No livro mesmo já traz essas informações, o Lísias vai explicar para o André Luiz em um dado momento ali como foi feito, né, como foi construída a cidade. Ele conta um pouquinho da história, mas de uma forma resumida aqui, para a gente não precisar entrar com detalhes lá na frente. Nosso Lar então foi fundado no século
16 por portugueses, né, que desencarnaram no Brasil. Então é uma curiosidade aí também que é falado no livro. A localização, se a gente for pensar, né, numa localização geográfica aí, nosso lar está sobre a cidade do Rio de Janeiro. Lá possui então 6 ministérios. Olha só, o Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. Ao longo do livro a gente vai especificar o que é cada ministério e como eles funcionam. É muito interessante também essa explicação no livro. A população, homens e mulheres, jovens e adultos desencarnados, em número de 1 milhão, segundo dados fornecidos pelo próprio André Luiz lá no ano de 43. E aí a gente vai ver também ao longo do estudo algumas construções, né, que vai sendo detalhadas no livro, dependências, lugares especiais, grande muralha protetora da cidade, conjuntos habitacionais, a praça central, enfim, isso aí também nós vamos entrar com maiores detalhes ao longo do estudo do livro. E antes da gente entrar, né, vamos lá, já vamos entrar no livro já direto então, né, começando aí, eu queria comentar rapidinho com vocês o prefácio do livro, que é assinado por Emmanuel. Lembrando aí vocês, eu sempre chamo atenção para vocês para a gente estudar o prefácio dos livros, sumário, né? Ou para a gente atentar a esses detalhes. Tem gente que já vai direto lá no capítulo 1, mas vamos olhar o que tem no sumário do livro, o que tem na introdução. Às vezes algum autor espiritual escreveu o prefácio para ajudar a gente também a absorver mais ainda o que o livro vem trazendo de explicações para nós. Lá na introdução, Emmanuel diz o seguinte: reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além-túmulo. Entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir ao outrem o valor da experiência própria. Olha só, pessoal, o valor da experiência própria. É isso que nós vamos nos encontrar a todo instante durante o livro e agora, daqui para frente, durante todos os livros, né? Com todos os detalhes possíveis à legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem-intencionados nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. E aí Emmanuel fala uma frase aqui que eu achei importante, eu grifei aqui, pessoal. Todo leitor precisa analisar o que lê. Então, lembrando, né, Kardec sempre lembra a gente lá na Codificação Espírita. Nós precisamos ler, passar pelo nosso crivo, pela nossa observação, pela nossa reflexão, para a gente não aceitar tudo de forma aleatória, para a gente pensar, para a gente analisar, para a gente prestar atenção, né? Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os por nossa vez nos serviços do bem. Então, pessoal, não é somente, né, o estudo aqui, ele fala que investigar os fenômenos, aderir verbalmente, né, como uma coisa bonita. O que vai contar, o que é realmente importante, é aplicar tudo isso aos serviços do bem. Então, Emmanuel já chama a nossa atenção aí no prefácio do livro com relação a isso. André Luiz, para a gente encerrar aqui essa parte, André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, na qual edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém
a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Pessoal, a Terra como oficina sagrada, nós precisamos tanto nos lembrar disso, né? Conforme o tempo vai passando, conforme as provas vão vindo, tantas e tantas situações que nós estamos passando, será que a gente consegue olhar para esse planeta com esse olhar? A Terra como uma oficina sagrada? Um lugar que Deus nos permite estar temporariamente encarnados para a nossa evolução, né? Para o nosso progresso. Então é importante a gente lembrar também, né? Encontro com a nossa própria consciência. É o que eu comento aqui algumas vezes na live, né? Nós vamos nos encontrar com a nossa própria consciência, assim como nós vamos ver aqui o relato de André Luiz. André Luiz entra em contato com a sua consciência após o desencarne. Passa por tantas e tantas situações que nós vamos aqui estudar e vai pouco a pouco, né? Sem passe de mágica, sem saltos, né? Nós vamos então aprendendo com ele como que é esse encontro com a própria consciência que todos nós vamos passar no momento que nós retornarmos ao mundo espiritual, né? Lá no comecinho do livro, antes do capítulo 1, ele vai falar uma frase que eu acho também importante para a gente pensar, olha só. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano, e aí ele usa entre aspas, né, resolvesse transcendentes questões do infinito. Então, por vezes a gente tem essa percepção ou esse julgamento, né? O simples baixar do pano, que seria a morte física, como algo que resolvesse todas as nossas questões. Não é bem assim, né? Ele vai deixar isso muito claro para nós ao longo aqui dos relatos. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? É uma pergunta. Será quantas, pessoal? Quantas oportunidades nós ainda temos? Nós ainda precisaremos, né? Melhor dizendo, pensando no futuro. Quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes ainda nós necessitamos para que a gente possa avançar, né? Para que a gente possa progredir. E aí vamos entrar então lá no capítulo 1 e a gente vai avançando então conforme... Se vocês quiserem fazer comentários, apontamentos sobre os capítulos, sobre o ponto que nós estamos comentando, fique à vontade, tá bom? Eu vou voltando aí rapidinho para a gente olhar. No capítulo 1, né, ele já começa aquele relato ali de André Luiz, então, nas zonas inferiores, né? O local para onde ele está, ele se desloca após o seu desencarne. Então, seu espírito se encontra neste local, que a gente vai então chamar de umbral, ou zona umbralina, como a gente, né, queira. Ele vai fazer um relato aqui que é bastante fidedigno, é bastante interessante, porque é aquele relato de alguém que passa por uma experiência, né, passa por uma transformação e ele não entende muito bem ainda o que é que aconteceu, ele se sente ainda, ele perde a noção do tempo e do espaço. E ele fica ali naquela situação, observando o que está em volta dele. Ele vai fazendo esse relato com maiores detalhes. Quem leu aí já viu, já sabe, né? Já pôde acompanhar. Ele observa a paisagem, as pessoas, aqueles espíritos que estavam em volta dele ali, naquele momento. E ele vai descrevendo isso ao longo desse primeiro capítulo. Ele descreve a paisagem, né? Totalmente escura. Parecia banhada de luz albacenta, como que a mortuária em neblina espessa, pessoal. O filme traz para nós muita imagem, né? A imagem desse lugar umbralino, desse lugar denso, com nuvens, com muita neblina, né? Onde há muita confusão, onde há briga, onde há muitas situações ali muito difíceis, né? E ele vai descrevendo isso para nós. Ele vai fazer também um relato no sentido de mostrar, da gente perceber durante o relato dele o quanto a consciência dele está atormentada, porque ele não entende o que está acontecendo ali, né? Ele questiona onde está minha esposa, meus filhos, né? Onde eu estou, o que está acontecendo.
por onde eu vou, por que eu tô aqui, né? Então ele vai aí, ao longo desse primeiro momento, tecendo reflexões. Ele lembra de algumas passagens que ele viveu na vida material. Isso deixa ele um pouco assim atordoado, mas eu vivi isso. E aí ele volta, retoma. E aí ele vai fazendo essas reflexões aí bastante ainda sem entender, mas com nuances, né? De lembranças e de não saber o que vai acontecer, o que está à frente. Chega um determinado momento, para quem tiver essa edição aqui e quiser acompanhar aí, lá no item 1.3, ele vai dizer o seguinte: em verdade, não fora um criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Ele vai fazer aqui ele vai pensar, vai analisar um pouco a própria encarnação. E aí ele vai dizer, né, que ele foi filho de pais excessivamente generosos, né, que ele conquistou títulos universitários, compartilhava os vícios da mocidade daquele tempo, né? Organizou o lar, constituiu família, conseguiu filhos, né? Conseguiu uma situação estável para os seus filhos, para sua família, né? No que diz respeito à parte econômica. Ele vai analisando, ele vai examinando isso. E ele diz aqui: examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Olha eu quero destacar com vocês esse termo tempo perdido, que com a silenciosa acusação da consciência. Então ele mesmo, quando ele se recorda, quando ele busca ali algumas referências do que ele viveu, ele tem essa sensação do tempo perdido. O que ele vai dizer um pouquinho mais à frente, quando ele já tiver sido resgatado, né, já estiver em nosso lar, ele vai comentar um pouco mais profundamente sobre isso, sobre essa sensação do tempo perdido, essa sensação de não ter feito mais. E ele vai explicar isso com maiores detalhes um pouquinho mais à frente. E aí ele vai também, em algum momento ali, pessoal, vai se lamentar, né, por não ter desenvolvido. Ele diz aqui: não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. E aí ele vai seguindo esses relatos, dizendo, entendendo um pouco mais sobre a sua realidade, esse lamento de não ter realmente aproveitado mais, ter perdido esse tempo em coisas puramente materiais, né? O sustento da família, a profissão, enfim. Ele vai trazendo para nós esse encontro com a própria consciência. No final ele diz o seguinte: ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Essa frase aqui me chamou muita atenção. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Pessoal, o que ele está querendo dizer aqui? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Acendei vossas luzes. Então, enquanto nós ainda estamos aqui encarnados, enquanto nós ainda estamos passando pela experiência material, acendei vossas luzes, né? Buscai o conhecimento, buscai o aproveitamento do tempo, que ele se queixou tanto aqui. Ele se queixa um pouco mais à frente também sobre essa perda de tempo. Ele sente isso muito forte, né? A consciência o acusa de ter perdido o tempo, de não ter prestado atenção em outras coisas e só realmente focado na parte material.
Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Então, para que a gente possa buscar esse exercício de entender um pouco mais, suai agora para não chorardes depois. E aí, pessoal, é esse processo, né? Que todos nós estamos aqui vivenciando, esse processo de conhecimento, de estudo, de leituras, de burilamento interno, de reforma moral, renovação moral, reforma íntima, como a gente queira chamar, né? Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Quer dizer, para a gente não se arrepender depois e pensar, nossa, eu perdi aquela oportunidade, eu perdi aquela chance, né, que Deus nos concede de aqui estarmos. E aí ele vai avançando ainda, né, contando para nós esse período, esse tempo que ele está lá ainda no umbral. Ele escutava muitas acusações, né? Chamavam ele de suicida, criminoso, infame. Capítulo 2 aí, para quem estiver acompanhando, ele já começa com esse relato de quanto as pessoas, aqueles espíritos ali próximos, eram acusadores, né? Apontavam para ele. E aí ele diz aqui o seguinte, logo em seguida: assim, a circunstância mais dolorosa, no entanto, ele vai falar sobre a aparência física, né? Que está totalmente degradada, a barba, ele vai contar um pouco sobre isso. As roupas, né? Em farrapos. E aí ele diz o seguinte: a circunstância mais dolorosa, no entanto, não era o terrível abandono a que me sentia voltado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros, que é esse assédio que ele recebia enquanto ele estava lá, né, dessas entidades que o acusavam, né, incansavelmente. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de ele usa o termo concatenar ideias, que significa pensar uma sequência lógica de pensamento, né? Ele tinha dificuldade até de pensar, porque toda hora existia essas interrupções, né? Essas acusações em cima dele. E aí vamos seguindo aqui. Ele não entendia, pessoal, e trazia certo sofrimento para ele, essa acusação de suicida. Então ele ficava, né? Ele pensava com ele mesmo, infeliz sim, mas suicida. Ele não entendia por que ele era acusado de ser suicida. Ele achava que não era procedente essa acusação. E aí ele lembra que ele deixou o corpo físico a contragosto, né? Então eu não sou suicida, né? Se eu desencarnei sem querer, né? A contragosto. Ele lutou para viver, né? Durante o tempo que ele ficou convalescente no hospital, ele queria retomar, né? Ele entendeu que ele fez esse esforço, né? Enfim, aí ele cita isso, ele vai contando isso para nós. E aí ele se questiona por que, né? Essa pecha de suicídio quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus. Ele se questiona, mas ele foi obrigado, né? Compelido. Ele usa o termo compelido aqui. Abandonar a casa, a família, o convívio da esposa e dos filhos. Como assim? E aí isso trazia, né, um grande desânimo, uma grande preocupação, uma grande queixa para ele. E aí ele vai seguindo os relatos, ele vai falar sobre as sensações físicas de estar ali, naquele ambiente. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação, castigava-me a fome de todas as fibras e nada obstante o abatimento progressivo. Eu não chegava a cair definitivamente em absoluta exaustão. Então ele traz esse relato também de como ele estava se sentindo ali fisicamente naquele momento. E que o filme também mostra bem pra gente essa imagem, né? Ele traz um pouco pra gente. Chega, pessoal, um determinado momento que
ele, né, em meio àquela lama, em toda aquela situação ali muito difícil, muito assustadora até, né? Ele usa o termo aqui, eram quadros de estarrecer. Acentuava-se o desalento. Então, conforme o tempo ia passando, mais ele ficava desalentado, mais as coisas iam acontecendo e iam deixando ele com maior medo, né? Mais amedrontado. E aí, em um determinado momento, ele começa a fazer umas reflexões. Ele diz o seguinte: foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu, que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-me atitude renovadora. E punham-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio, a que me consagrara orgulhoso. Então ali ele começa a pensar, né, a ter uma ideia de Deus. Existe um autor da vida? Faz sentido? Por que eu estou aqui, né? Ele vai ali começando a construir essas reflexões. E aí ele diz o seguinte: quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Então ali, pessoal, com tanto sofrimento, com tanta situação delicada, ele faz uma rogativa, né? Ele mostra para nós essa rogativa de socorro. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime, quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o Eterno Pai, quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? E aí ele faz um comentário que eu achei belíssimo. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Pessoal, olha esse momento de rogativa, esse momento de se colocar ali, né? Diante de uma situação tão difícil, tão delicada, ele pedir um socorro, fazer uma rogativa, fazer uma prece, pedindo para que Deus, o Criador, né, o Autor da vida, o ajudasse, o amparasse. E aí ele já conseguiu então visualizar essa ajuda que já estava ali próxima, né? Amargurado o pranto banhava minha alma toda. Emocionado quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas reunido todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperável benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chamam-me Clarencio. Sou apenas teu irmão. E percebendo meu esgotamento, acrescentou: agora permanece calmo e silencioso, é preciso descansar para reaver energias. E aí, pessoal, esse é o momento que ele é resgatado, né? Que a equipe se aproxima, a equipe socorrista, que desempenha um trabalho ali muito forte,
um trabalho constante de resgate a esses irmãos que se encontram nas zonas umbralinas, né? Então é naquele momento ali que André Luiz, então, tem essa percepção e dá a chance, a condição de ser ajudado, de ser socorrido. E aí, então, ele é levado, né? Ele é colocado na maca, né? Ele traz aqui com todos os detalhes, né? Então, é levado, então, para a colônia Nosso Lar. E aí ele vai fazer uma descrição toda já nas próximas palavras aí, ele vai fazer uma descrição dessa chegada, a entrada do Nosso Lar, ele vai descrever o que ele viu, o que ele se recordava, né? Ele se pergunta onde ele está, e aí aos poucos as informações vão ali chegando para ele. Ele então fica bastante emocionado, né? Por entender que ele estava no lugar, né? Estava sendo socorrido, estava sendo auxiliado. E neste momento que ele chega, né? Nesse momento que ele pega ali a primeira prece coletiva. É um momento que ele acompanha já no primeiro dia que ele chega em Nosso Lar. Ele diz o seguinte aqui para nós, lá na página 29. A primeira prece coletiva em Nosso Lar operava em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração, saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazio, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Então, nesse momento ali, ele já vai passando por esse processo, né? Por esse início ali de readaptação. Lá no capítulo 4, a gente vai se lembrar, para quem assistiu o filme, tá, pessoal? Às vezes eu vou fazer algumas referências ao filme, porque o filme realmente é uma obra-prima, né? É um filme muito bem feito. Nosso querido Renato Prieto já participou aqui de uma live com a gente no ano de 2020, foi super bacana. Nós tivemos a oportunidade de conversar com ele sobre o trabalho dele de ator, sobre a obra, sobre o filme. Então eu sempre vou voltar aqui um pouco às imagens do filme, porque são imagens que a gente consegue acessar para ajudar a gente nesses pontos aqui onde a gente estiver falando no livro, tá bom? É aquele momento lá onde ele está recebendo, então, o tratamento, né? Aquele tratamento magnético, passes, enfim. E aí há um diálogo ali, onde é dito para ele, né? Onde é dito o Henrique de Luna, que é o médico que estava acompanhando ele ali, solta a seguinte frase: é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Então, lá em Nosso Lar, André Luiz então escuta novamente o termo suicídio. Então, de alguma forma ali ele é informado, né, realmente de que houve o suicídio. Então, Clarencio e Henrique de Luna tá ali conversando com ele e ele não entende ainda o termo suicídio. Ele, suicídio, recordei as acusações dos seres perversos da sombra. Não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Creio, haja engano. E aí ele tenta ali se esquivar, né? Não, creio, acho que haja algum engano, né? Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves em razão de oclusão intestinal. E aí eles concordam, sim, realmente, né? Isso aconteceu mesmo, né? Demonstrando a mesma serenidade superior, né? Realmente, né? Isso aconteceu. E aí ele diz o seguinte, né? Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Então, pessoal, o nosso espírito, nosso perispírito possui todas as informações, né, do que nós realizamos aqui na Terra, né?
e inclinando-se atencioso indicava determinados pontos do meu corpo. E aí ele vai fazer uma análise ali do que realmente ele tinha, né? Do que realmente, materialmente falando, e também o registro no perispírito, ele via ali e foi ditando para ele. Vejamos a zona intestinal. A oclusão derivava de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão. No caso da sífilis, a moléstia talvez não assumisse características tão graves, se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Olha só, né? Captava destruidoras vibrações. Às vezes a gente não se atenta a isso, né? Nunca imaginou que... A pergunta, né? Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a anidivertência no trato com os semelhantes, aos que muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes inferiores. Tal circunstância agravou de muito seu estado físico. Então, olha só, pessoal, é um ponto que às vezes a gente não se atenta, né? Ah, mas eu sou muito bom com as pessoas, né? Ah, mas eu faço muito bem. Mas olha aí esses pontos, esses pequenos pontos onde a gente vai realmente se desgastando, né? Vai realmente sintonizando então com energias densas, com entidades inferiores. E aí ele vai citar ali mais alguns pontos, né? Do fígado, dos rins. Enfim, ele vai ali fazer toda uma análise. E Clarencio disse aqui, né, para André Luiz o seguinte: os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. E aí André Luiz então começa a entender realmente, né? Que ele chegou ali, passou por aquela situação nas zonas umbralinas devido então ao suicídio. Suicídio involuntário, mas, né, ele vai entendendo ali a magnitude disso, né? De uma forma mais ampla. E aí ele vai começar a pensar, né? Nossa, as oportunidades que eu perdi, ele vai realmente... vai caindo um pouco ali para ele a ficha. E aí um pouquinho mais à frente, vamos avançando aqui, né, pessoal? André Luiz fica um pouco... ele se sente envergonhado, ele chora, ele fica ali numa situação ali... difícil perante ele mesmo, perante aqueles que estavam informando ele daquela situação que ele vivenciou, das oportunidades que ele perdeu, né? Da parte física que ele não, realmente, mesmo como médico, ele não se atentou e gastou toda a reserva, né, fluídica que todos nós temos, todos nós viemos com uma reserva fluídica para que a gente possa viver o tempo que está determinado por Deus de nós vivermos aqui na Terra. E aí ele se dá conta disso, e ele chora, ele fica emocionado, e os amigos ali presentes vão consolando ele, né? Vão, né, explicando ele. Ele diz aqui, ó: perante minha visão espiritual só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perdera o ensejo precioso da experiência humana. Não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade.
né? Então, Clarencio, né, consola André Luiz nesse momento. Meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atento à intercessão dos que te amam, dos planos mais altos. Olha que bonito isso, né? Tuas lágrimas atingem nossos corações. Na verdade, tua posição é a do suicida inconsciente, mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições. Acalma-te, pois, aproveita os tesouros do arrependimento. Guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. E aí então André Luiz, né, mergulha a cabeça no colo paternal de Clarencio e chora longamente. Então é um momento ali de muitas fichas caindo, né, de muitas percepções. Ele vai entendendo ali realmente que aquilo que acusavam ele procedia. E ele, né, realmente se sente envergonhado, se sente triste com aquela situação. Mas Clarencio, né, o consola e o coloca numa situação para que ele possa se acalmar, aproveitar aquele momento de arrependimento para que ele possa então, né, em um dado momento ali, modificar esse quadro ao qual ele se encontrava. No capítulo 5, avançando aí, pessoal, o Lísias, né, vai fazer uma visita, então. O Lísias, então, é um trabalhador de nosso lar, trabalha ali na assistência a esses espíritos que estão chegando, né, então ele se classifica como visitador dos serviços de saúde, então ele auxilia ali a equipe médica, aqueles que estão em tratamento. E ele chega e começa a conversar com o André Luiz, né? Ele se apresenta, né? Ele fala que auxilia, né, nas providências que se refiram a enfermos recém-chegados. E aí ele vai conversando com o André Luiz, ele fala sobre um pouco sobre as lesões que ele tem no perispírito. Ele diz aqui, olha só, a zona dos seus intestinos apresentam lesões sérias com vestígios muito exatos do câncer. Na região do fígado revela dilacerações. A dos rins demonstra características de esgotamento prematuro. Pessoal, vocês já pararam para pensar nisso, esgotamento prematuro? Às vezes a gente abusa tanto do nosso corpo físico que acontece esse esgotamento prematuro mesmo. Então ele alerta isso, né? Ele faz algumas considerações, ele vai contando como é que é ali, né, a assistência a esses irmãos que estão chegando. Ele faz uma observação que é interessante também, lá na página 38. Nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos, se conferirmos ao termo sua razoável acepção. Somos felizes porque temos trabalho, e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. E isso, pessoal, nós vamos percebendo ao longo de todo o livro, de toda a obra, essa parte do trabalho, né? O quanto isso é importante, o quanto isso é bem organizado, bem disciplinado, bem direcionado no mundo espiritual. Então, nosso lar é um exemplo para mostrar para nós realmente como acontece essa organização. Avançando aqui um pouquinho, André Luiz, né, durante esse diálogo aqui com Lísias, ele vai novamente reforçar o quanto ele se arrepende, né, de não ter pensado em algumas coisas, de não ter feito, aproveitado melhor o seu tempo. E aí ele diz o seguinte, né, como fui perverso. E aí, naquele ímpeto de reclamar, de se queixar, né,
Ulisses coloca para ele assim: cale-se, meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro é preciso saber calar para construir de novo. Então, se ele ficasse ali o tempo todo só reclamando, só se queixando, ele ia perder a oportunidade. Então, que ele estava tendo naquele momento de recomeçar, né? De refazer um novo tempo. Ulisses faz uma outra observação também. A carne não observara o tratamento especializado da zona cancerosa? Pois note bem, toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Olha só que interessante. Meu irmão será tratado carinhosamente, sentir-se-á forte como nos tempos mais belos da sua juventude terrena. Trabalhará muito e creio será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Olha o incentivo que Ulisses vai colocando aqui para André Luiz, né? Entretanto, a causa de seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina, que agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. A carne terrestre, da qual abusamos, olha o alerta aqui para nós, é também um campo bendito em que conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical, quando permanecemos atentos ao dever justo. Então, ao mesmo tempo que a gente abusa, né, a gente perde essa oportunidade, a gente sobrecarrega os órgãos, né, a gente faz escolhas aí equivocadas, a carne também é um campo bendito para que a gente possa se curar o nosso espírito, né? Quando a gente permanece, então, bem atento ao dever justo. Esse dever justo aqui, eu vejo muito como o nosso planejamento. Dever justo, o que nós viemos cumprir, o que nós viemos fazer, qual que é o nosso objetivo, qual que é o objetivo da nossa encarnação? É progredir, é avançar, é crescer? Então, realmente, a carne vai ser esse campo bendito que vai nos auxiliar nesse processo. E aí a gente vai avançando então, pessoal. Quem quiser comentar aí alguma coisa sobre os capítulos, vamos avançando. Lá no capítulo 6, Clarencio foi fazer uma visita a André Luiz novamente, para ver como que ele estava se sentindo. E aí ele vai dizer que está um pouco melhor, né? Mas que ele sofre ainda. Apesar, né, de estar aos poucos melhorando, ele diz que sofre muito. E aí Clarencio vai ouvir ali toda a queixa de André Luiz. Depois de muita queixa, né, ele tem um parágrafo aqui enorme, se queixando, e aí ele vai falar sobre a família, ele vai falar sobre, né, todas essas queixas que ele está sentindo ali. E aí Clarencio levantou-se sereno e falou sem afetação: meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Essa pergunta, ela é uma pergunta forte até para nós, né? Às vezes a gente se queixa tanto, às vezes a gente se sente tão doído, né? E aí, Clarencio, meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? E aí ele faz um gesto afirmativo que sim. E aí Clarencio fala o seguinte: aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Pessoal, essa frase que a gente tem que passar um marca-texto aqui, grifar ela e lembrar dessa frase sempre. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade.
Então é essa mudança, né? Essa mudança de padrão vibratório. Ele estava ainda muito queixoso, muito lamentoso. E aí ele estava perdendo a oportunidade de estar ali já, né, resgatado, né, sendo ajudado, sendo auxiliado. Então, Clarencio vai alertar ele sobre isso. Você quer realmente ser curado? A cura espiritual? Então, é indispensável essa mudança de padrão vibratório, essa disciplina dos lábios, criar novos pensamentos, pensamentos equilibrantes, pensamentos de saúde, de bênçãos, para que possa realmente acontecer ali a cura espiritual, né? E aí, avançando aqui um pouquinho mais, e aí com essas palavras que Clarencio fala, André Luiz, né, pessoal? Quem leu o texto aí, o texto não é grande, tá? Mas quem leu aí já sabe com maiores detalhes. André Luiz, quando Clarencio se despede, ele se sente assim um pouco mais levantado, né? Ele pensa mais, ele avança um pouco mais nessa percepção de tudo que está acontecendo, de como ele está melhorando. Ele vai tentando ali aos poucos, né? Ele coloca aqui: vou bem melhor para melhor compreender a vontade divina. Então ele está nesse processo ainda de entendimento, de construção, né? Vamos avançando. Vamos avançar aqui mais um pouquinho. E aí, pessoal, lá no capítulo 7, André Luiz vai relatar mais uma visita de Lísias, né? Ele fala que ele recebe visitas de Clarencio, de Lísias, e ele vai relatar mais uma visita. Lísias, o companheiro amável de todos os dias, não regateava explicações. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, dizia. Todo processo evolutivo implica gradação. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Né? Então, morrer, né, pessoal, não vai nos levar a uma situação miraculosa. Né? Então, todo o processo evolutivo, como ele bem coloca aqui, é uma gradação individual. Nós vamos, pouco a pouco, avançando. E vamos nos agrupando, então, com aqueles que são próximos, né? Que têm a mesma vibração, a mesma... Ele coloca aqui, né? Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Nesse encontro, né? Nesse diálogo, André Luiz pergunta para o Lísias com relação ao encontro àqueles que o antecederam na morte do corpo físico. Então ele pergunta se é possível. E aí, Lísias, como não? Pensa que está esquecido? E aí André Luiz, sim, por que não me visitam? E aí ele questiona por que até aquele momento ninguém foi visitá-lo, né? Na terra sempre contei com a abnegação maternal. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Meu pai, igualmente, fez a grande viagem 3 anos antes do meu trespasse. E aí o Lísias vai responder para ele: pois note, sua mãe o tem ajudado dia e noite, desde a crise que antecipou sua vinda. Quando se acamou para abandonar o casulo terrestre, duplicou-se o interesse maternal a seu respeito. Olha que bonito isso, ele esclareceu André Luiz sobre a intercessão da mãe, né? Talvez não saiba ainda que sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. Ela jamais desanimou, intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor. Rogou os bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente até que o médico da terra vaidoso, olha só a vaidade, se afastasse um tanto
a fim de surgir o Filho dos céus, compreendeu? E aí ele se assusta, né? Ele se emociona de saber que ele ficou tanto tempo no umbral. E aí, então, o Clarencio continua o diálogo. No dia em que você orou com tanta alma, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, seu pranto era diferente. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Lágrimas há também assim. É lógico que o Senhor não espere por nossas rogativas para nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva a fim de compreender-lhe a infinita bondade. Então, olha só, a partir do momento que ele entendeu, né, que ele rogou, como nós já falamos lá no capítulo 1, foi que realmente foi possível, então, ele perceber que aquela ajuda já estava ali, então ele conseguir ser ajudado e ser resgatado. E aí, Lísias também coloca: Clarencio não teve dificuldades em localizá-lo, atendendo aos apelos de sua carinhosa genitora da terra. Você, porém, demorou muito a encontrar Clarencio. E quando sua mãe soube que o filho havia rasgado os véus escuros com o auxílio da oração, chorou de alegria, segundo me contaram. Então, quando a mãe dele soube que ele foi resgatado, então, pela prece, né, com o auxílio da oração, ele conseguiu então ser resgatado, chorou de alegria, segundo contaram para o Lísias, né? E aí ele questiona onde ela está. Cadê minha mãe? Onde está minha mãe? Se me é permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhá-la a seus pés. E aí Lísias responde: não vive em nosso lar. Habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você. Virá vê-lo, por certo, até mesmo antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Tem você, nesse particular, a lição do próprio caso. Anos a fio rolou como pluma, albergando o medo, as tristezas e desilusões. Mas, quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou visão e socorro. Então, olha que bonito, né? Ele esclareceu o André Luiz com relação a isso, né? No momento que ele realmente alcançou, que ele pôde, que ele buscou, ele já teve ali, então, a percepção e a resposta, né? E aí, né, com relação a esse desejo, né, como ele pediu pelo socorro, André Luiz fala assim: desejarei então, com todas as minhas forças, ela virá. E aí Lísias sorriu com inteligência e com quem previne generoso afirmou ao despedir-se: convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais. E aí ele vai elencar: primeiro, desejar; segundo, saber desejar; e terceiro, merecer, ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Vontade, trabalho e merecimento justo. E aí, pessoal, é bom a gente pensar nisso, né? Às vezes a gente quer tantas coisas, a gente pede, a gente reza, a gente faz oração, faz prece, a gente quer, e aí? Vontade ativa, tudo bem, a gente tem vontade, tá, eu quero. E o trabalho persistente, que é a luta, né, que é o processo. E o merecimento? Nós não alcançamos nada sem merecimento, né? E aí, pessoal, logo em seguida, a partir daqui, André Luiz então sai pela primeira vez na colônia para fazer uma visita, e aí ele vai passar aí por vários setores, vai descobrir maiores detalhes sobre o nosso lar, que é o que eu falei lá no comecinho da live, né? Sobre a história de nosso lar. E aí, então, quem tiver com o livro aí,
Essa parte eu acho que vale a pena fazer uma leitura para que vocês possam compreender aí com maiores detalhes, tá? A página 51, 52, 53. Eu vou pular essa parte porque ela é realmente didática, né? O Lísias vai então contando para ele a história da colônia, dando alguns detalhes. Fala sobre os ministérios, né, que compõem o nosso lar, enfim. E ele esclarece que o Clarencio é um dos ministros do Ministério do Auxílio. Então, André Luiz também fica com esse esclarecimento. Vamos avançar. Outro capítulo também interessantíssimo é o capítulo 9, Problema de Alimentação. Aqui vai ser feito um esclarecimento, porque André Luiz pergunta para o Lísias com relação como é que é feito o abastecimento ali do nosso lar. E aí o Lísias vai contar para ele com riqueza de detalhes, pessoal. São 3 páginas aí. Capítulos são parágrafos mais longos, que também vale a pena a gente ler com atenção. E ele vai explicar aí como foi esse processo, como acontece a divisão, às vezes algumas áreas, né? Como que é feita essa alimentação, como que é feito o abastecimento, é feito pela governadoria, e aí passa pelos ministérios, e aí cada ministério tem a sua particularidade. Ele vai explicar isso com maiores detalhes. No filme, é aquele momento que, né, no filme colocou-se aquele momento onde André Luiz está no aerobus com o Lísias conversando, e aí eles vão passando pelos lugares e o Lísias vai explicando ali para ele, né, um pouco sobre cada ponto. E aí, né, por esse interesse que André Luiz teve sobre o processo de alimentação, como que aconteceria ali o abastecimento, eles fazem uma visita no Bosque das Águas. Pessoal, eu achei esse capítulo aqui tão interessante, porque aqui vai ser feito um estudo sobre a água, sobre o que é a água, né? Que fluido é esse, né? Como que ela realmente contribui, né? Não só para nós aqui encarnados, mas também para o mundo espiritual. E aqui é esclarecido isso para a gente. Então, lá se chama Bosque das Águas, e ele vai dizer o seguinte: o Lísias convidando o André Luiz, né? Vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa instância de transição. Né? Então eles pegam um aerobus, que é aquela espécie de carro aéreo, né? em formato de funil, que vai se deslocar então pela colônia. Chegando lá, André Luiz vai descrever, né, como um lugar muito bonito, de belezas sublimes. Ele vai fazer todo um detalhamento de como que é esse Bosque das Águas. E aí o Lísias coloca: estamos no Bosque das Águas, temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências na Terra. E aí, André Luiz achou interessante, né? E aí o Lísias aponta para ele ali. Ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em sequência, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. E aí ele pergunta para o Lísias, né? A água aqui tem outra densidade, muito mais tênue? Aliás, ele acrescentou, né? A água aqui tem outra densidade, é uma afirmação. Muito mais tênue, pura, quase fluídica. Né? Então aqui ele vai esclarecendo para nós. Ele vai fazer um comentário sobre a água, olha só que interessante. Lá na página 61, para quem tiver com o livro aí.
Olha só, ele diz o seguinte, Ulisses, olha que interessante, pessoal. Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para serem convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Olha que explicação interessante, né, pessoal? Com relação, né, ao alimento e remédio. E realmente, né, se a gente pensar somente na esfera material, a gente já tem essa compreensão. A água, ela é remédio, ela é alimento. E aí, então, lá acontece, então, essa manipulação para ajudar, então, nos compostos que vêm da luz do sol e do magnetismo espiritual, para que sejam, então, levados e direcionados para cada finalidade. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós. E cabe a eles a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar com a pureza imprescindível. Então, olha só, pessoal, os ministros do Ministério da União Divina, que é ali dentro da estrutura de nosso lar, é os que têm o padrão de espiritualidade mais elevado, né? Eles fazem, então, essa magnetização da água do Rio Azul, que é, então, direcionada para todos os habitantes da colônia, né? Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Interessante, né? A gente também olhar. Mais à frente, um pouquinho antes do final do capítulo, Lísias faz uma observação também interessante sobre a água. Ele vai dizer para nós aqui que a água, compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. E aí a gente se lembra, né, pessoal, da água magnetizada, da água fluídica, fluidificada, que nós tomamos na casa espírita, que é aquela água ali, né, que foi magnetizada, que foi fluidificada com fluidos vindos do mundo espiritual, do plano espiritual. Os mentores, a equipe que trabalha ali, trouxeram aqueles fluidos e magnetizaram a água, fluidificaram para que a gente possa então fazer o uso como um remédio, não só para o nosso corpo, mas claro, para o nosso espírito. Então, todos nós aí que já participamos de casas espíritas, que temos essa vivência, essa experiência, sabemos o quanto a água fluidificada ela realmente contribui para o nosso processo, nos ajuda, nos auxilia, né? Nos acalma, nos ajuda no reequilíbrio das nossas forças. Então é muito importante, quando a gente pensa na água, é isso mesmo que ele disse aqui para nós, né? Como esse manancial que nos
nos possibilita receber, né? Ela hospeda, né, esses fluidos que são preparados na espiritualidade e são trazidos para nós. E aí a forma da gente absorver aquilo, a água realmente nos ajuda e nos auxilia. Quando ele fala sobre a energia, né, sobre a água no mundo, carrega também as expressões da nossa vida mental. Então é interessante também a gente pensar sobre isso. Será nociva nas mãos perversas, será útil nas mãos generosas. E quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens. Então é isso que a gente sente, né? Quando a gente faz o uso da água fluídica, a água fluidificada ali, a gente percebe que acontece aquele movimento, aquela limpeza em nós. Nos auxilia bastante, né? Dando sequência aí, então, pessoal, vamos avançando. Ainda continua, então, esse passeio que eles estão fazendo ali pela colônia. Lísias vai mostrando, vai esclarecendo algumas dúvidas que André Luiz vai tendo ao longo da caminhada. E aí, lendo mesmo, que a gente vai pegando esses detalhes. Lá no capítulo 12, a gente vai ser falado, então, um pouco sobre o umbral, que é um assunto importante que a gente sempre, para quem estuda, para quem lê, né, principalmente as obras de André Luiz então, e demais obras, é um tema que a gente sempre volta, né, que a gente sempre recorre. Por essa própria experiência que André Luiz narra para nós no umbral, a gente sempre retoma para a gente entender que lugar é esse, né? Que ambiente é esse. Ele conta aqui para nós que as referências aos espíritos do umbral mordiam-lhe a curiosidade. Então ele queria saber o que seria um umbral, né? Se era um inferno, se era um purgatório, o que significa umbral, por que eles usavam esse termo, né? E aí o Lísias até brinca com ele, né? Ora, pois você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região, né? Ele brinca com o André Luiz. E aí ele vai explicar para o André Luiz de uma forma mais didática o que seria o umbral. Então, olha só o que ele diz. O umbral começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo. Para só procurar o que lhe satisfaça ao egoísmo. Assim é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Tudo o que excede, sem aproveitamento, prejudica a economia da vida. Olha o alerta para nós, pessoal. Mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Tudo o que excede, sem aproveitamento, prejudica a economia da vida. Pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas, que se seguem aos fluidos carnais. O dever cumprido é uma porta que atravessamos ao infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem, esquivo à obrigação justa, tenha essa bênção indefinidamente adiada. O que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Então, quando nós viemos, né,
aceitamos, pedimos a Deus, aceitamos, temos a permissão de Deus para passar por uma nova experiência material, por uma nova encarnação, nós viemos com a nossa programação reencarnatória já definida. Então o que ele está explicando aqui para nós, né? Então a gente promete, né, tanta coisa, a gente quer fazer tanta coisa. Nossa, eu tenho tantas coisas para resgatar, eu já quero aproveitar e resolver 10 coisas numa única encarnação. Aí, né, os instrutores, nossos mentores nos alertam, olha, mas será que você vai, né? Será que não é muita coisa? Pega só um, resolve só um ponto, depois você volta, resolve os outros. Não, eu quero mais. Não, pode colocar 4 pontos aí que eu preciso resolver, que eu vou conseguir. E aí a gente pede, a gente aceita, a gente quer. Então a gente promete, né? Cumprir esse programa. Entretanto, quando a gente está aqui na matéria, quando a gente recapitula as experiências que nós já atravessamos, é muito difícil cumprir esse programa, né? E aí a gente se entrega muitas vezes ao egoísmo. Ah, eu quero, é tudo pra mim, é tudo agora, é tudo do meu jeito. A gente se esquece de vivenciar muitos ensinamentos do próprio Cristo, né? A lei de amor, a lei de caridade. A gente estaciona, a gente não progride, porque a gente se entrega ao egoísmo. Assim é que mantidos os mesmos ódios, né? Ele fala, né? O ódio, paixão. Tudo que excede, pessoal, nos prejudica na economia da vida. E aí nós ficamos então perdidos nessa multidão de desequilibrados. E a gente fica ali preso aos fluidos carnais. Então, olha essa definição, olha essa concepção, essa maneira da gente imaginar, pensar e tentar entender o que é essa zona umbralina, o que é umbral. E quando ele fala sobre o dever cumprido, né, quando a gente vem com aquela situação, com aquele planejamento, e a gente consegue executá-lo, a gente consegue de alguma forma, né, ele usa o termo aqui, o dever cumprido é uma porta que atravessamos ao infinito, quer dizer, a gente atravessa, a gente vai, a gente não fica aqui preso, perdido, né, arraigado, abraçado às coisas materiais. Ah, minha fortuna, minha família, as minhas roupas, minha casa, os meus bens, eu construí isso tudo sozinho, então isso é meu. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito. Será que nós vamos atravessar essa porta no infinito quando a gente desencarnar? O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem esquivo à obrigação justa tenha essa bênção indefinidamente adiada. Essa bênção é negada, pessoal? Não, indefinidamente adiada. Aí cada um passando de acordo com seus processos, com a sua experiência. André Luiz aqui ficou 8 anos, até ele realmente, né, enxergar aquela ajuda e conseguir ser ajudado. Aquela ajuda já estava ali, esperando, né, para que ele pudesse ser acolhido e ser levado e ser ajudado. Mas ele não via, ele não enxergava. O dever que não foi cumprido não deixou com que ele atravessasse o infinito ali, né, de uma forma mais amena. Ele estagiou esse tempo nas zonas umbralinas. E aí, o homem esquivo à obrigação justa, né, é natural que ele tenha essa bênção indefinidamente adiada. Aqueles que estão ali são condenados eternos, pessoal? Não. Cada um terá o seu momento, terá a sua oportunidade, terá a sua, realmente, aquele momento que ele vai realmente buscar essa ajuda, ele vai querer ser ajudado, ele vai entender o lugar onde ele está e ele terá condições de ser ajudado, né?
O umbral funciona, portanto, como região destinada... ele faz uma outra observação aqui que é interessante também sobre o umbral, tá, pessoal? Ulisses vai ali tentando explicar melhor para o André Luiz. Aí ele vai aprofundando essa análise. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, é portador de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, o objetivo essencial. Quando a gente chega aqui, a gente esquece. E em vez de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamo-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir à sujidade pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? Uma pergunta. O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações do material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Então ali é um lugar também para esse esgotamento desses resíduos mentais, até que realmente ele chegue em uma condição de ser auxiliado, de ser ajudado. E aí o Lísias ainda continua. Essa parte é importante, pessoal, porque tem muita dúvida, né? Se fala muitas coisas. Então esse esclarecimento aqui também é muito importante. Lá na página 69, para quem tiver o livro aí, da mesma edição do meu, tá? O umbral, né, o Ulisses continua aqui, né? O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. E note que a providência divina agiu sabiamente, permitindo-se criar-se tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres a colônia para serem conduzidas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie. Formam, igualmente, núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. Muita gente da Terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece. É uma pergunta, tá, pessoal? Muita gente da Terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece? Pois o umbral está repleto de desesperados, por não encontrarem o Senhor à disposição dos seus caprichos, após a morte do corpo físico, e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai, essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. Então, um local, né, ele coloca o umbral como esse local de desesperados, repleto de desesperados, por não encontrarem o Senhor à disposição de seus caprichos após a morte do corpo físico. Então, eles desencarnam e não encontram esse Deus que está ali para servi-los, né? Os seus caprichos, seus desejos, suas ilusões, enfim. Essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações.
Deixa eu ver aqui. E aí, pessoal, ele vai, né, avançando aqui nas explicações. Ele fala sobre organização, que é importante, né? Organização é atributo dos espíritos organizados. Uma certeza, porém, posso dar-lhe. Não obstante as sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Então, pessoal, é um alerta aqui pra gente também, pra gente pensar, né? Outra coisa também importantíssima para a gente pensar, para a gente analisar, o que ele fala que logo em seguida, lá na página 70, é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda alma é um imã poderoso, há uma extensa humanidade invisível que segue a humanidade visível. E às vezes a gente não lembra disso, né? Desse imã. Se nós somos um imã, o que nós estamos atraindo para perto da gente? Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. Então, para a gente pensar, para a gente analisar. Vamos avançando aí? Pessoal, como nós estamos já, o nosso horário já se alcançou, eu quero ver com vocês, nós falamos aqui até o item 13, capítulo 13, na verdade. E aí eu quero ver com vocês uma forma da gente completar o estudo. A gente completar o estudo até o capítulo 25, que são poucas páginas, se a gente pensar que são 60 páginas, mas assim, super tranquilas de ler, né? Uma parte que eu acho muito importante, a gente pode comentar também, né? Porque todos aí estão lendo o livro, estão juntos aí no estudo, né? Eu queria reforçar com vocês o seguinte. Quem está com o livro aí, vamos abrir lá no índice, né? Capítulos aí importantíssimos para a gente avançar. O capítulo 15, onde vai acontecer o relato da visita da mãe de André Luiz. Ela vai ao nosso lar para visitá-lo. E como também é mostrado no filme, né? É uma cena muito bonita, é uma cena para a gente poder imaginar, para a gente poder ali, né, se deleitar com aquela imagem, o quanto ela foi bonita, bem feita. No livro traz maiores informações, maiores detalhes desse diálogo. A mãe dele vai esclarecer as informações sobre o pai, sobre as irmãs que desencarnaram antes dele. Duas irmãs de André Luiz estavam no umbral naquele momento. O pai também numa região mais trevosa, mais difícil de acesso. E nessa conversa, nesse diálogo com André Luiz, ela vai deixar... Pessoal, leiam, tá? Leiam, que é uma leitura assim fantástica. Ela vai deixar muito claro, eu vou falar aqui de uma forma bastante resumida, mas ela vai deixar muito claro para nós, para ele, né, durante esse diálogo, o quanto ela já está em um estágio evolutivo maior, mais alto, mais elevado, e o quanto ela trabalha na espiritualidade para poder também auxiliar a eles todos, inclusive o próprio André Luiz, que foi auxiliado através de um pedido dela, né, de uma intercessão dela. Então, ela vai mostrar com riqueza de detalhes a importância deste trabalho, né, da gente ter trabalho nas mãos para a gente poder pedir pelos nossos, né? Então, ela tá ali ajudando
o pai dele que está numa situação muito difícil, as irmãs também que estão estagiando no umbral. Então é um relato assim muito interessante para a gente poder perceber que os laços de amor, os laços de afeto realmente persistem após o nosso desencarne. Então não é porque a gente desencarnou que a gente vai se desvencilhar dos seres que nós amamos. E esse diálogo dela com ele deixa isso muito claro, né? Mesmo ela já estando em uma posição mais elevada, né? Ela tá ali buscando, ela vem, visita ele no nosso lar, tem essa conversa que é muito bonita e esses esclarecimentos, né? Do quanto realmente ela consegue ajudá-lo, né? Consegue também prestar esse socorro aos demais familiares. E de uma forma geral também, não somente a família, né, dela, os filhos, o marido, mas também até os espíritos obsessores, os espíritos que estão em companhia do próprio marido. Ela também está ajudando ali a fazer esse resgate, essa ajuda, a prestar esse socorro. Mais adiante, eu quero pedir para que vocês leiam, não vai dar tempo da gente comentar aqui na live. E aí a gente vai pensar aí numa dinâmica um pouquinho mais rápida para a gente fazer na semana que vem, a partir do capítulo 26, né? Outro ponto também importantíssimo para vocês lerem aí com bastante atenção é quando o André Luiz vai para a casa do Lísias. Então o André Luiz, ele é permitido que ele realize um trabalho, né, que ele comece a trabalhar. Então ele vai fazer um estágio e ele fica então na residência da família do Lísias. E lá ele tem um diálogo muito extenso também com a mãe do Lísias, a dona Laura. Então esse diálogo também ele é muito esclarecedor. Ela vai tecer algumas orientações para ele. Ela até brinca, né? Sua mãe não está aqui em nosso lar, mas aceita, né, os meus conselhos maternais. Ela recebe ele ali como mãe também. E ela traz alguns esclarecimentos também muito importantes para ele, ajuda ele naquele momento onde ele vai começar a desenvolver um trabalho, a começar a trabalhar na colônia. Então é um diálogo também muito, muito interessante. Que pena que não vai dar tempo da gente entrar nele com detalhes, tá, pessoal? Mas a leitura tá aí, o livro tá aí disponível. Queria só deixar reforçado para vocês esses pontos. O que a gente não conseguir falar, eu vou trazer ali a relevância desses capítulos para que vocês não deixem de ler. E deixa eu ver se tem mais algum outro aqui que eu queria reforçar rapidinho, antes do 25. Ainda sobre esse diálogo com a mãe do Lísias, a dona Laura, ela vai explicar sobre o bônus hora, como é que funciona essa parte do bônus horas no nosso lar, a parte da propriedade da casa que eles estão, como que eles conseguiram. É interessante também a gente ter essa noção. E esse generoso alvitre, que é o capítulo 25 em si, que é o capítulo que é onde a gente já iria encerrar a live mesmo, é onde ela vai orientar ele, né, para que ele realmente comece por uma tarefa mais simples, para que ele possa ir aos poucos galgando novas atividades, novas funções, com humildade. Então ela vai orientando ali como uma mãe mesmo, tá? Então fica aí a dica para vocês. Para ela fala, né, humildade, saber ouvir, prestar atenção, começar lá pelas câmaras de auxílio, né, aqueles espíritos que estão chegando, estão sendo socorridos, que é o trabalho, né, mais braçal ali de assistência. No filme mostra também um pouquinho essa parte, né? Então, para a gente ter uma ideia de como seria isso. Mas o livro realmente ele traz com essa riqueza de detalhes. Então fica aí, pessoal, a minha dica para que vocês leiam, né? Terminam até o capítulo 25 e aí na semana que vem a gente vai avançar então do 26 até o final, até o capítulo 50, para a gente finalizar então o primeiro livro, que é o Nosso Lar.
E aí no mês de fevereiro a gente vai retomar com o estudo do livro Os Mensageiros. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Infelizmente não dá pra gente falar tudo, né? O tempo é curto, mas eu espero que vocês se sintam incentivados, se sintam felizes, se sintam instigados a fazer essa leitura, a fazer esse estudo. Comprem o livro, vale a pena a gente comprar, a gente rabiscar, puxar, grifar as frases que a gente achar mais importante, porque realmente, pessoal, é um estudo, é um texto que me surpreendeu muito. Eu já tinha lido uns anos atrás, eu acho que eu li depois que saiu o filme, se eu não me engano. Foi logo depois. E assim, parece que foi a primeira vez que eu li o livro, foi a primeira vez parece que eu nem tinha visto o filme, que eu nem sabia a história. É uma leitura surpreendente, eu espero que os próximos aí, nossos próximos livros, os próximos estudos também, né, sejam nesse sentido, porque surpreende muito. A gente sente André Luiz muito próximo, né, contando pra gente, relatando pra gente. Então, vale a pena, né? Então, o meu objetivo principal aqui é o incentivo. Por mais que não vai dar pra gente falar tudo. Mas que vocês se sintam aí instigados a ler e a compreender aí as informações que André Luiz vai nos esclarecendo ao longo da série. A Fran colocou para nós aqui, tenho essa sensação também, posso ler repetidas vezes e sempre será algo novo. O filme eu vejo assim, pessoal, com uma certa frequência, porque parece que eu nunca vi o filme, é impressionante. E com o livro aconteceu a mesma coisa. Então é uma riqueza de detalhes que a gente para e pensa, a gente reflete sobre tantas coisas, sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada, o que a gente está fazendo, o que a gente quer. Aquela sensação que André Luiz teve de tempo perdido, ainda tem tempo da gente não sentir isso, né? Da gente tentar mudar um pouquinho isso antes da gente retornar, né? Então fica aí um incentivo para todos nós. Obrigado, Fran. Obrigado, Edu, pela dedicação. Obrigado a todos vocês que participaram. Na semana que vem, então, a gente retoma. E o que vocês fizerem de leitura, também anotem aí, quiserem comentar durante a live. A live é para isso mesmo, para a gente interagir. Tá bom? E aí eu espero que na semana que vem a gente consiga concluir com os pontos principais do 26 até o 50. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos nos preparar para a gente fazer a prece. Tânia, minha querida, obrigado a todos vocês que estão aí até agora. O horário passou um pouquinho, né? Mas vamos fazer a nossa prece para a gente poder então encerrar o estudo de hoje. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos buscar a inspiração da espiritualidade superior nesse momento, dos espíritos trabalhadores da luz que estão próximos de nós, que nós possamos senti-los no ar equilibrado, na sensação de tranquilidade, de paz, e agradecer a Jesus por mais essa oportunidade que tivemos na noite de hoje, por mais um estudo que iniciamos com muita alegria nos nossos corações, recheado de aprendizados e de reflexões tão importantes para a nossa caminhada terrena. Agradecemos, Mestre, pela Tua presença nesta noite, neste estudo, através dos trabalhadores da luz, esses espíritos tarefeiros que nos acompanham, que nos auxiliam e que visitam os lares de todos que estão sintonizados nesse instante na live, aos que vão acompanhar em outro horário. Pedimos para que nos lares possam fazer uma limpeza, uma ionização em todo o ambiente, que todas as energias densas negativas, os miasmas, sejam dissipados nesse momento, trazendo uma sensação de paz, de equilíbrio e de harmonia para todos os que residem nos lares. Obrigado, Mestre, por essa luz que nos ilumina, por essa presença amiga dos mentores, dos trabalhadores espirituais que se ajuntam a nós para nos auxiliar, para nos inspirar e para nos ajudar na caminhada terrena. Entregamos em Tuas mãos
as nossas vidas, as nossas atividades, os nossos pensamentos, e que eles se transformam para o bem, para a caridade e para o amor. Pedimos a Tua proteção nessa semana que se inicia, que ela se estenda a todos os irmãos sofredores nesse instante, tanto aos encarnados quanto aos desencarnados, aos nossos familiares e amigos, aqueles que não conhecemos, mas sabemos passar por situações dolorosas e difíceis. Estenda Tuas mãos sobre todos eles, Mestre, nesse instante, levando a paz, a esperança e a resolução de problemas tão grandes, tão difíceis, mas que sabemos que por Ti e por Deus nosso Pai não são impossíveis. Te pedimos pelos nossos irmãos desamparados pelas chuvas, pelos que partiram, que eles sejam acolhidos pela espiritualidade maior, e os que ficaram possam reconstruir suas vidas na certeza da Tua eterna assistência. Te oferecemos, Mestre, nesse instante, o nosso coração, para que possas habitar nele e que possamos nos transformar a cada dia, progredindo, passo a passo, degrau a degrau, pouco a pouco, nessa escala infinita do progresso e da evolução. Envolva todos nós no Teu manto de luz, e que possamos nos sentir sempre protegidos, amparados e sustentados por Ti e pela espiritualidade maior. Nos envolva, Mestre, hoje e sempre no Teu amor infinito. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos, que Jesus, nosso Mestre e Senhor, possa abençoar todos nós. Muito obrigado pela presença, muito obrigado mesmo. Que bom ter vocês aqui com a gente. E na semana que vem a gente retoma então e vamos dar continuidade na segunda parte do livro Nosso Lar. Conto com vocês. Um abraço especial a todos vocês que estão acompanhando aí até agora. Muita luz e muita paz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Tchau, tchau.